Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Eu fui convidado para levar uma palavra para crianças de uma média de 6 a 12 anos em um projeto social. Então eles me fizeram esse convite e para mim foi bem desafiador, porque eu ficava pensando assim, mas será que crianças nessa idade elas conseguem prestar atenção? Como que eu posso fazer para que elas a minha mensagem seja absorvida por elas, enfim, e elas consigam entender aquilo que eu estou falando, né? Então foi bem desafiador para mim. E aí eu pedi sabedoria para Deus, eu pedi para que Deus me ajudasse com cuidado para achar um tema certo para levar para eles. Eu senti no meu coração que eu deveria levar sobre Davi e Golias, a história sobre Davi e Golias. E aí eu pensei assim, eu preciso ser bem lúdico para que eu possa prender realmente a atenção dessas crianças. Então eu estudei sobre essa palavra e aí eu levei para eles essa questão das características físicas do gigante. Eu levei que ele tinha 2,90, que ele tipo, usava uma armadura que pesava 60 quilos, que ele tinha uma lança que pesava 7 quilos, que ele usava tornozeleiras de bronze. Aí eu peguei uma trena e medi numa parede para mostrar o quão grande Golias era, né? Porque as crianças às vezes elas não têm noção desse tamanho. Então quando elas olharam aqueles quase 3 metros, elas ficaram admiradas com aquilo e aquilo foi prendendo a atenção delas, né? E aí pensando que hoje em dia a gente tem muito essa questão tecnológica, essa questão de inteligência artificial, eu fiz uma brincadeira com eles e falei assim, pessoal, considerando essas características de Golias, todo mundo conhece o site GPT? Daí todo mundo, sim, a gente conhece. Então considerando essas características, eu joguei elas no site GPT e coloquei as características de Davi. A palavra ela fala muito pouco sobre as características de Davi, né? Ela sempre vai falar que ele é ruivo, era de belos olhos e de boa aparência. Então eu joguei essas características em um confronto com o gigante, com aquelas características que eu acabei de mencionar aqui, e o site GPT falou que se não conhecesse essa questão sobrenatural e esse milagre, esse envolvimento de Deus nessa história, ele diria que era quase impossível de Davi vencer Golias, né? Então o site GPT ele traz uma resposta bem como eu vou ler, que eu li para as crianças. Então ela fala bem assim, ó: sem o conhecimento prévio do milagre ou da estratégia de Davi de usar a funda para atingir a única área desprotegida de Golias, a expectativa seria um confronto direto seria rapidamente fatal para Davi. A armadura de Golias o tornaria invulnerável aos ataques de um jovem. E a experiência de Golias em combate contra outros humanos superaria a de Davi contra animais. Então o site GPT diz que é praticamente impossível. Então as crianças, eu trouxe isso e depois eu trouxe uma conclusão sobre esse texto, expliquei para eles como que tinha sido a história, o porquê que Davi tinha vencido de maneira bem lúdica e de maneira simples para que as crianças pudessem entender. Mas aí eu queria aproveitar e trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas chaves que eu achei muito ricas e muito importantes nesse texto para compartilhar. Então a primeira coisa e uma introdução que eu queria trazer é assim, ó: a gente comete geralmente um grande erro de potencializar, de maximizar os nossos problemas, né? E a gente minimiza o poder de Deus. É uma tendência que a gente tem quando a gente se depara com algum problema. E aí a palavra ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, Deus é maior do que todas as coisas. Em outro trecho ela vai dizer assim, que o Deus é um Deus do impossível e que diante dele nada pode se manter de pé. Por que será que a gente, olhando para os nossos problemas, a gente costuma torná-los maior do que eles realmente são? Então essa é a primeira chave que eu queria trazer, e queria trazer algumas situações que eu aprendi com a vida e com a história de Davi, que no meu entendimento elas podem ajudar a gente de uma certa forma, olhar esses nossos problemas com uma outra ótica, com uma outra perspectiva, tá? Então eu queria trazer 4 chaves para vocês, que eu aprendi com esse texto, que eu acredito que possa ajudar da mesma maneira como tem me ajudado. Então a primeira, ninguém nasce grande, né? A gente tem a tendência a olhar para as pessoas e falar bem assim, mas como que ela teve esse sucesso? Como que ela chegou lá? Por que ela passou? Pô, por que esse cara tá aí onde ele está? Então a gente costuma olhar às vezes para as pessoas e não entender, né? Mas tudo tem um processo, e Davi não foi diferente. Davi ele passou por um processo, ele passou por um aprendizado até chegar em Golias. Ele não chegou simplesmente, foi colocado lá nessa batalha e falou e assim, vença esse cara. Empurraram ele e falaram assim, vença. Ele passou por um processo
que só ele sabia qual era esse processo. Então Davi ele era o filho mais novo de uma família de mais 7 irmãos que ele tinha. Ele, como mais novo, ele pegava as incumbências mais simples e muitas vezes menosprezadas. A palavra até traz que ele era menosprezado pelos irmãos deles por conta daquela atividade que ele fazia, né? Era tratado com descaso. Então Davi, o pai dele pega ele e fala assim, ó, tua incumbência é cuidar das minhas poucas ovelhas. E pede para que ele cuide. Provavelmente ele cuidava numa montanha, em um campo grande, enfim, e ele cuidava dessas ovelhas. Eu entendo que a primeira coisa, a palavra não fala isso, mas eu entendo que a primeira coisa que Davi aprendeu foi lidar com a solidão. Ele era um adolescente, a palavra não deixa claro qual a idade, mas a gente, vendo essa cronologia da Bíblia, a gente entende que ele deveria ter uns 13 a 15 anos, era um adolescente, então assim, ele foi colocado lá naquela montanha com predadores, morar sozinho, então ele teve que aprender a lidar com a solidão. Então foi a primeira coisa. Segundo, ele aprendeu a se defender sem armas, tanto é que ele acerta Golias com uma pedrada jogada por essa tiradeira, essa funda que ele tem, né? Então provavelmente ele aprendeu a utilizar essa ferramenta, ele treinava, ele se dedicava para ser bom naquilo. Então ele aprendeu a se defender com essa sem armas, né? Segundo, ele aprendeu provavelmente a espantar pequenos predadores. A palavra não menciona isso, mas eu acredito que deveriam ter pequenos predadores que chegavam ali tentar pegar o rebanho, lobos, enfim, pequenos predadores. E aí sim a palavra vai mencionar que ele mata urso e mata leão. Então ele foi passando por um processo, você vê que é um processo de amadurecimento, de desafio, cada vez num nível maior, para que ele pudesse chegar lá e lutar com aquele gigante, sabendo que ele era capaz. Então ele foi sendo treinado para aquela ocasião, né? Então essa é a primeira coisa, ninguém nasce grande, ele foi crescendo, passando por alguns processos. Segunda chave, no secreto que nós nos fortalecemos. Então, ninguém viu Davi matando um urso, ninguém viu Davi matando um leão, ninguém viu Davi treinando com a funda, né? Ninguém viu, mas ele sabia que ele tinha matado, porque eram experiências particulares que ele tinha tido com Deus, no secreto, né? Essas experiências os tornavam forte, porque ele sabia que Deus estava com ele quando ele enfrentou cada um desses perigos. Então ele sabia que ele tinha essa conexão, ele sabia que Deus o tornava mais forte, ele tinha essa conexão com Deus. Ele lá, quando ele estava sozinho, apacentando as ovelhas, ele louvava para Deus, ele se comunicava com Deus, ele buscava intimidade com Deus, ele se conectava com Deus. Então ele aprendeu a ouvir o Senhor. Então era nesse secreto que ele conseguiu perceber que Deus estava com ele, que Deus o fortalecia. Né? Então o secreto que ele nos fortalece é no joelho, é você estar ali perto, é você estar se conectando, é criando intimidade com o Senhor. Terceira chave, tudo que você for fazer, faça bem feito, faça como se estivesse fazendo para Deus. Davi, ele era assim, tudo que ele fazia bem feito, né? Quando o profeta chega na casa de Jessé, né, para ungir os filhos dele, o único que estava trabalhando era ele, porque estavam todos eles lá, e daí o profeta fala assim, mas tá faltando alguém. Tá faltando Davi, vou chamar Davi, era o único que estava trabalhando. Então ele cuidava daquelas ovelhas com amor, ele se dedicava àquilo. A palavra ela tem um trecho bem pequeno e que às vezes a gente nem percebe ele. E eu, em uma das leituras, eu consegui perceber aquilo. Quando o Jessé dá a incumbência dele para ele levar os mantimentos lá para os irmãos dele que estão na batalha, ele acorda cedo, a palavra vai dizer que ele acorda cedo e que ele deixa alguém cuidando das ovelhas do pai dele. Então ele tinha esse cuidado, ele fazia tudo com amor, ele se preocupava. Então assim, se tá lá escrito, a gente tá sempre pensando na batalha, em chegar, em ele lutar, mas por que tá escrito que ele deixa alguém cuidando das ovelhas? É um trecho bem simples que passa despercebido, mas isso é para demonstrar o cuidado que ele tinha daquilo que era do pai dele. Né? Na nossa vida a gente é assim, nada do que a gente tem é nosso, né? Tudo é do nosso pai. Nós somos mordomos naquilo que Deus nos entrega. Então assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que fazer tudo bem feito, né? Outra coisa, quando Saul está sendo atormentado e não consegue dormir, um empregado vai falar para ele, mas eu conheço alguém que toca bem harpa e Deus está com ele. Então ele tocava muito bem a harpa a ponto de alguém indicar ele para o rei, para tocar para o rei.
eu penso assim, um rei, olha o dinheiro que um rei tem, ele mora num castelo, você acha que ele não tinha inúmeros músicos à sua disposição? Mas por que que Davi chamou essa atenção? Porque Davi deveria ser muito bom naquilo que ele fazia. Ele deveria cantar muito bem, ele deveria louvar muito bem. E aí ele foi lembrado porque ele fazia bem feito. Então tudo que você for fazer, faça bem feito. É muito interessante esse cuidado que Davi tinha. Quando o leão pega a ovelha, que o leão captura essa ovelha, a palavra menciona que Davi corre atrás do leão, caça o leão, mata o leão e traz a ovelha de volta. Quando você assiste esses programas da Animal Planet, que você vê um leão pegando uma presa, ele destrói a presa. Então ele mata, ele esmaga, ele arrastou essa presa até essa caverna. Então provavelmente essa presa ela já não poderia mais ser consumida. Mas Davi ele fala assim, não, essa é uma atividade que o meu pai colocou sob minha responsabilidade. Ele pediu para que eu cuidasse. Essa ovelha não vai ficar com você. Eu vou levar essa ovelha de volta porque essa ovelha é do meu pai. E ele pega a ovelha, ele mata o leão e traz a ovelha de volta. Então, tudo que ele fazia muito bem feito. Ele fazia com o coração. Então, essa é outra chave que eu trago para vocês. Geralmente nas nossas vidas, no nosso trabalho, às vezes alguém reclama, pô, tudo eles pedem pra mim, tudo eu tenho que fazer, essa atividade nem é minha, mas eles pedem pra mim. Se sinta honrado por isso, porque tudo eles pediam pra Davi. Quando o Jessé vai pedir pra Davi levar o mantimento, olha só, ele tinha 3 filhos que estavam na batalha. Davi estava trabalhando. Cadê os outros 3? Os outros 3 deviam estar em casa. A palavra não menciona, mas eu, na minha interpretação, eu acredito que eles estavam lá sem fazer nada. Mas por que Jessé pede para Davi levar? Porque Jessé confiava em Davi. Porque Davi fazia bem feito. Então, quando alguém pede para você fazer algo que não é da tua incumbência, faça, honre isso. Porque uma hora você vai ser percebido, uma hora alguém vai ver você. E se pedem para você porque confia em você, porque você faz bem feito, né? Então, essa é a terceira. Tudo que você for fazer, faça bem feito. E a última, em todo problema, veja uma oportunidade. Davi ele viu uma oportunidade naquele problema. Quando ele chegou lá na batalha, que ele estacionou o burrinho dele lá no meio-fio lá e falou assim, ó, tá aqui os mantimentos que meu pai mandou trazer. Mas quem que é esse gigante que tá afrontando o exército? Tá afrontando o Deus dos exércitos, tá afrontando aquele Deus que eu tenho uma aliança. Quem que é esse cara? Ah, esse é um gigante que tá aí desafiando nós há mais de 40 dias. Há 40 dias tá desafiando nós aí e tal. Ele falou assim, não, mas cara, esse cara não tem uma aliança com Deus. Por que vocês aceitam isso? Mas além de tudo ele viu uma oportunidade, porque daí a palavra vai dizer que ele escuta bem assim, quem matar esse gigante vai se tornar rico. Foi prometido que quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei. Foi prometido que quem matar esse gigante não vai mais pagar imposto, nem ele nem a sua família. Opa! Aí Davi deve ter pensado assim, mas cara, eu vou matar esse maluco. Além dele não ter essa aliança com meu Deus e eu ter essa aliança, quem que é esse incircunciso pensa que ele é? Eu vou matar esse cara, eu já matei urso, eu já matei leão e Deus está comigo, cara. Eu sei no meu secreto lá que Deus está comigo. Esse maluco não tem vez comigo não, cara, eu vou acabar com ele. Então assim, ele viu naquela situação uma oportunidade de poder crescer, poder ascender. Então ele cuidava de uma atividade que era menosprezada pelos outros, ele não gostou da maneira como o gigante estava tratando o exército de Israel, inclusive o seu Deus, e ele falou assim, eu vou dar um fim nisso. Então ele viu uma oportunidade naquilo. Então assim, às vezes a gente tem problemas e a gente fica reclamando, pô, esse problema, encare esse problema como uma oportunidade, como um crescimento, como uma opção de você ser promovido, e mesmo que isso não aconteça, que você possa aprender com esse problema, que ele seja uma oportunidade de aprendizado, de crescimento pessoal, de crescimento interno. Então essas são as chaves que eu queria trazer sobre esse texto maravilhoso. Ele é um texto que pode ensinar muito mais do que isso que eu trouxe, mas essas são as chaves principais que eu acredito que possam ajudar vocês da mesma maneira que tem me ajudado muito, tá bom? Um grande abraço para vocês e espero que essa história mude a vida de alguém aí, tá bom? Um abraço!